Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide. Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Hoje, sexta-feira 13, esse aí eu vou frisar. 13, dia de sorte, o STJ no seu dia está no ar. Eu sou Fátima Uchoa. Uma excelente tarde para você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e Twitter aqui do STJ. Tiago Gomide, todo mundo de preto aqui, mas mais ou menos combinado, Tiago? Vai aparecer mais gente de preto aqui hoje, Vai vão ver. aparecer. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais do STJ, Facebook, YouTube e Twitter. Desde já convido vocês a participarem do programa com a gente, enviando dúvidas, mensagens ou sugestões para o nosso programa. Anote aí o nosso número de WhatsApp. O DDD é 61, o número é 998474930. E você também pode participar mandando mensagens pelas redes sociais onde o programa está sendo transmitido. Bom, e na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre compra e venda de imóveis. Então, envie sua pergunta se você ainda não enviou. Ao longo desta semana, Tiago, a gente recebeu assim, um monte de perguntas. O repertório está cheio Verdade. hoje. Acho que é um dos programas que a gente mais recebeu perguntas. Então, já a nossa entrevista, ok? Semana no STJ. E a repórter Jéssica Castro já está aqui nos estúdios com a gente para falar sobre uma decisão desta semana da 4ª turma do STJ que suspendeu a ordem de prisão de um devedor de pensão alimentícia. Jéssica, como é que foi isso? Explica um pouquinho melhor para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fátima, e a todos que nos ouvem. Bom, os ministros da 4ª turma aqui do Superior Tribunal de Justiça concederam habeas corpus a esse homem em São Paulo que deixou temporariamente de pagar pensão alimentícia por estar preso em razão de condenação criminal, mas que comprovou o pagamento da dívida após a progressão do regime. A ordem de prisão civil foi decretada pelo fato de o acusado não ter feito o pagamento da pensão ao filho dele, maior de idade, que é estudante. O pai alegou que esteve preso por 4 meses, período que coincidiu com essa inadimplência. Aqui no STJ, a ministra relatora Isabel Galotti observou que, devido à coincidência entre as datas da prisão penal e da dívida alimentar e o fato do pai ser comerciante autônomo, procede a alegação de falta de recursos para quitar o débito naquele período. A ministra ainda ressaltou o entendimento firme do tribunal de que a ordem de prisão do devedor de alimentos não deve substituir quando ele apresentar justificativa capaz de demonstrar a impossibilidade de pagar e que isso, portanto, não decorreu por livre vontade. É isso, Tiago e Fátima. Obrigado, Jéssica, pela participação. Jéssica. Os ministros aqui do STJ reafirmaram o entendimento já consolidado pelo próprio tribunal de que o comércio de internet via rádio sem a devida autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, caracteriza crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação. Pois é, Fátima, nesse caso, 2 homens no interior de São Paulo foram denunciados por comércio ilegal de internet via rádio com cobrança mensal de R$ 50 dos consumidores. Em habeas corpus, aqui no tribunal, um dos acusados alegou que estava compartilhando sinal de internet com equipamento de comunicação restrita e não desenvolvendo atividade de telecomunicação propriamente dita. Mas a 5ª turma considerou que não procede a alegação de atipicidade da conduta. Segundo o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, as provas analisadas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região apontam que o esquema incluía a instalação de uma torre de transmissão na casa de um dos condenados, o que evidencia o caráter comercial dessa atividade. Semana no STJ. Bom, o crime de assédio sexual, que geralmente é associado à superioridade hierárquica em relações de emprego, pode ser caracterizado no caso de constrangimento cometido por professores contra alunos. Esse entendimento é aqui do Superior Tribunal de Justiça e quem vai detalhar que acompanhou essa sessão de julgamentos é a repórter Damares Bulbans. Damares, muito boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Fátima, deixa eu chegar aqui mais pertinho. Boa tarde, Tiago, os que nos ouvem, nos assistem também, muito boa tarde. Bom, esse caso foi julgado pela 6ª turma e ela envolve um professor em São Paulo que foi conversar com uma aluna em sala de aula e dizer que ela precisava de 2 pontos para alcançar a média necessária. O problema é que, enquanto ele conversava
conversava com a aluna. Ele teria se aproximado e tocado a barriga e os seios da adolescente, que, detalhe, na época era menor de 18 anos. Bom, o Tribunal de Justiça Paulista, ele fixou uma pena de 1 ano e 2 meses mais multa pela prática de assédio sexual, com substituição de pena restritiva de direitos. O professor, ele recorreu ao STJ e, na sexta turma, o voto seguido foi o do ministro Rogério Schietti Cruz, que destacou que ignorar a notória ascendência que o professor exerce sobre alunos é o mesmo que desconsiderar a influência e, principalmente, o poder exercido sobre os que admiram, obedecem e temem quem detém e repassa conhecimento, que é o papel, claro, de um professor, né? Tiago, Fátima, é isso. Muito obrigada, Damares. Imagina. Semana no STJ. Bem, nesta semana o STJ fixou 4 teses sobre contratos de compra e venda na planta no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida para beneficiários de determinadas faixas de renda. E por coincidência, né, Fátima, esse assunto de compra e venda de imóveis é o tema da nossa entrevista de daqui a pouco aqui no programa. Exatamente, Tiago. E falando dessas 4 teses, né, firmadas pelos ministros aqui do STJ em recurso repetitivo, os ministros decidiram que elas valem para casos idênticos em todo o país. E o relator na segunda sessão foi o ministro Marco Aurélio Belize. Os ministros estabeleceram que o contrato deverá ter, de forma clara e expressa, o prazo certo para a entrega do imóvel. Se esse prazo, incluindo a tolerância de 180 dias, for descumprido, o prejuízo do comprador é presumido e enseja o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal. Os ministros também definiram que não cabem juros de obra após o prazo de entrega das chaves e o descumprimento disso, Tiago, contando o período de tolerância, no caso de 180 dias, faz cessar a correção monetária sobre o saldo devedor. Pois é, Fátima, e esse entendimento dos ministros aqui do STJ vale para imóveis residenciais adquiridos pelo programa Minha Casa e Minha Vida e para compradores com renda bruta familiar de até R$ 7.000. Você está ouvindo STJ no seu dia. Uma excelente tarde para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo YouTube do STJ e em 104,7 FM Rádio Justiça, agora 2h37, pelo horário de Brasília. Pessoal, e vamos participar do programa com a gente, que chegou a hora do tema principal da nossa entrevista sobre compra e venda de imóvel. Se você ainda não anotou o número e quer participar, anote aí. O DDD é 61, o número é 99847 4930. Repetindo mais uma vez, 99847 4930. Bom, a compra de um imóvel, especialmente esse imóvel, né, for para realizar o sonho tão sonhado, o sonho, né, da casa própria, gera sempre uma grande expectativa e uma expectativa boa. Só que há muito a se pensar e pesquisar antes de concretizar um negócio e evitar aborrecimentos, inclusive com demandas judiciais. Fátima, realmente há muito o que ser avaliado, né? Como, por exemplo, todas as cláusulas do contrato de compra e venda firmado, conhecer bem o histórico da construtora ou incorporadora quando se tratar da compra de um imóvel na planta, fazer bem um planejamento financeiro para avaliar as condições de arcar com a dívida sem correr o risco de comprometer tanto o orçamento doméstico e outras coisas mais. E sobre essas questões e tantas outras, Tiago, é que convidamos hoje aqui para os nossos estúdios do STJ no seu dia o advogado Leonardo Volpatti. Muito bem-vindo, Volpatti, ao STJ no seu dia. Muito obrigado pela oportunidade de participação, Fátima, Tiago. É um prazer estar aqui no STJ, nesse belo programa. Prazer é todo nosso, Volpatti. Então, a gente já começa com a participação do nosso internauta ou telenauta, né? O Tiago Pacheco, é seu xará, Tiago, é isso. Ele mandou uma pergunta pelo Twitter, perguntando assim, qual o momento de se apresentar o comprovante de recolhimento do ITBI? Para quem não sabe ainda o que é ITBI, né? Explicar um pouquinho antes o que seria isso. O ITBI nada mais é do que o imposto de transmissão do imóvel, que ele é um pré-requisito para você conseguir o registro da escritura dentro do cartório de imóveis. Então, quando você faz uma transação imobiliária, você compra um imóvel, você tem que lavrar uma escritura pública, se esse imóvel tiver mais que 30 salários mínimos, o valor dele, e você deve registrar no cartório de registro, de registro de imóveis. Se você não registrar, você não é dono. Então, assim, muitas pessoas, às vezes no Brasil, para você ter uma ideia, 80% dos imóveis no Brasil não são registrados. Então, muitas vezes há contratos de gaveta.
Então, quem é dono de fato para o direito brasileiro é quem registra o imóvel. Então, para você registrar o imóvel, você tem que lavrar a escritura pública e você deve recolher o ITBI do imóvel, que varia entre 1% a 3% do valor da escritura. Você falou aí 80% dos imóveis no Brasil, especificamente ou especialmente falando aqui do Distrito Federal. Isso é algo recorrente, né? Falando desses contratos de gaveta, só a cessão de direitos. Isso é uma situação bem complexa, complicada para quem quer aí realizar o sonho da casa própria, né? Isso é fruto de duas circunstâncias. A evolução urbana, as cidades estão crescendo, as pessoas estão migrando para as grandes cidades em busca de empregos, oportunidades, serviços, e isso gera uma demanda imobiliária e também, basicamente, porque há um custo muito elevado para você regularizar seu imóvel. Ou seja, você pagar a escritura, recolher ITBI, verificar todas as circunstâncias do imóvel, registrar o imóvel, custa em média de 8% a 12% da operação imobiliária. Então, as pessoas preferem não gastar com isso. E acaba que fica uma situação irregular e, muitas vezes, há disputas judiciais pela posse e pela propriedade do imóvel nos tribunais. A gente ainda vai falar sobre essa diferença de posse e propriedade. Tem perguntas sobre isso lá na frente. Mas, Volpati, vamos começar agora com a participação dos internautas que mandaram áudio para a gente. Vamos ouvir o primeiro. Oi, meu nome é Tátia Leal, eu sou de Belém. Gostaria de saber o que pode dificultar e até impedir a escritura de um imóvel. Algo relacionado até com essa nossa inicial aí, essas perguntas. Olha, correto. A escritura pública, na verdade, as pessoas confundem às vezes, ela é o ato público que torna público o contrato de compra e venda. Então, você faz um contrato de compra e venda para imóveis que valem mais que 30 salários mínimos através da escritura. Mas, para você se tornar dono, realmente, você tem que registrar essa escritura. Então, a escritura, basicamente, você vai ter o RG, o CPF dos compradores e dos vendedores, certidão de casamento atualizada e demais documentos atinentes ali que comprovem a relação, às vezes, de união estável, se a pessoa não for casada. Por exemplo, se tem um pacto antinupcial ou se tem um contrato de união estável, é importante trazer, porque isso vai refletir nas relações imobiliárias. E, com isso, o registro. Aí, com o registro, para você conseguir registrar, o imóvel tem que estar regularizado. E regularizado em vários âmbitos. Regularizado, por exemplo, com quitação das taxas dos impostos municipais, no caso do IPTU, quitação, por exemplo, de tributos atinentes ao imóvel, por exemplo, o condomínio, enfim. Então, você tem que estar regularizado tanto na área tributária quanto na área do imóvel em si. Por exemplo, um lote, que muitas vezes é comprado e está registrado como lote, se houve uma construção em cima dele, tem que ser atualizada essa matrícula do imóvel, a ser averbado que houve uma construção. E muitas vezes isso não acontece. Aí lá na escritura está constando que foi comprado uma casa. Mas, na verdade, no ato do registro é um lote. Então, tem que averbar e corrigir essa matrícula antes de você realmente fazer o registro da escritura. E como você falou aí, nesse lote, está registrado ainda como lote ou casa e foi construído um prédio. Quem teria que fazer essa adequação? Seriam os proprietários de cada apartamento ali daquele prédio ou o proprietário original? Nesse caso, eu estou falando mais da questão de casas, não realmente de incorporações de condomínios verticais, que seriam os prédios. Sim. No caso de casa, o proprietário deveria fazer o proprietário original, né? Antes Isso, de uma venda. Exatamente. Ele compra o lote, aí ele vai construir. Então, ele vai ter que apresentar na prefeitura todo o memorial descritivo, aprovar o projeto de construção com a RT dos engenheiros e, com isso, você vai lá, aprovado na prefeitura a autorização de construção, você registra e averba isso na matrícula do imóvel, que deixa de ser um lote e vira uma construção, uma edificação. Ok. Bom, eu queria saber agora, sim, Volpati, quais são esses cuidados que se deve tomar antes de comprar um imóvel, especialmente se esse imóvel for ocupado por um inquilino? Será que o futuro comprador ou proeminente comprador ele tem que prestar atenção até nesse contrato locatício? Com certeza. A relação entre o locador e o locatário do imóvel é uma relação de cessão do bem para o uso do locatário, ou seja, você está alugando aquele imóvel para alguém utilizar por determinado tempo mediante pagamento de aluguel. Quando o locador, que é o dono do imóvel, vende o imóvel para terceiro, o inquilino, ele tem a obrigação de sair do imóvel, porque a relação com o antigo proprietário se esvai. Então, nessas circunstâncias específicas, se houver previsão contratual entre o locador e o locatário sobre a saída desse inquilino, sobre essa possibilidade de venda, tudo bem. Se não houver previsão, provavelmente o locador vai ter que arcar com perdas e danos, com multa contratual, por desfazer esse contrato de locação.
do lado do inquilino, é importante que o inquilino, muitas vezes, exija a averbação do contrato de locação junto à matrícula do imóvel, para que o possível comprador saiba que existe ali um contrato de locação. Então, isso, às vezes, é uma proteção que o inquilino tem. Ser respeitado ali aquele contrato. Né? É. Okay. Vamos, então, a mais pergunta de ouvinte, mais participação agora do Halber Lopes, aqui de Sobradinho, do Distrito Federal. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber se eu comprar um móvel na planta, mas a construtora não me entregar no prazo combinado. O que devo fazer e quais os meus direitos? Bem comum isso, né? É, muito comum. Aconteceu muito aqui em Brasília, em Águas Claras, aconteceu em muitas circunstâncias. E a jurisprudência já havia tratando desse tema, havia se dado um prazo de tolerância de 180 dias, como vocês bem já disseram aqui. E agora a nova legislação de distratos, ela realmente positivou, ela colocou na lei os 180 dias. Então, se há uma previsão, um cronograma de investimento, uma incorporação imobiliária, em que vai ser entregue um imóvel, a data da entrega, mais 180 dias, você não consegue realmente punir a incorporadora. A partir dos 180 dias, já cabe a ação de distrato, que é você dissolver aquele contrato, receber o valor que você pagou à vista e com multa de 10% a 20% sobre o valor que você já pagou. Então, esse é o direito de quem adquire um imóvel na planta e realmente tem um atraso por mais de 180 dias. Uhum. Temos mais participação. Agora é de Curitiba, no Paraná, não é isso, Júlio? Solta aí, por favor. Meu nome é André, eu sou de Curitiba e eu queria saber se os bancos podem definir uma idade máxima para alguém financiar um imóvel. Olha, o banco pode exigir, de fato, as maiores garantias para fazer o financiamento. Então, pode exigir diversas garantias. Pode decidir, por exemplo, pelo seguro-fiança, exigir novos fiadores, exigir pessoas que garantam aquele contrato. Mas eu entendo que há uma discriminação o banco não financiar por não financiar. Se a pessoa existe uma capacidade de pagamento das parcelas e existe realmente boas fianças, realmente o banco tem que financiar, porque senão seria uma atitude discriminatória e não é condizente com o nosso ordenamento jurídico, nem com as regras de direito civil. Volpaty, vamos só explicar um pouquinho melhor para os ouvintes por que há esses casos que os bancos não fazem financiamentos para pessoas a partir de uma determinada idade. Porque os bancos, eles acreditam, pela estimativa de idade do brasileiro médio, que a pessoa, se realmente vier a falecer, o banco vai ter dificuldade realmente de resgatar esses créditos e os seus herdeiros vão ter dificuldade de arcar com essa dívida, com essa obrigação. Então, isso levaria ao banco a ter um prejuízo. Então, existe toda uma avaliação de crédito em relação a isso, só que os bancos não podem realmente não financiar por um critério de idade, isso é discriminação. Eles devem exigir realmente outros critérios de garantia e de fiança. Esse é o que é previsto no nosso ordenamento. Ok, mais participação de ouvinte, vamos ouvir. Olá, meu nome é Lucina Guzmão, sou de Porto Velho, Rondônia. Quero saber quais os tipos de garantias ou seguros adquiridos automaticamente quando alguém compra um imóvel que é financiado. Tipo de garantias? São adquiridos automaticamente, né, quando você compra um imóvel. Bom, se você for comprar um imóvel, por exemplo, no sistema Minha Casa Minha Vida, existe lá o seguro habitacional, que garante, por exemplo, se o mutuário vier a falecer ou não tiver capacidade financeira por um determinado período de tempo, salvo engano 6 meses, ele não é despejado ou ele não perde o imóvel imediatamente. Se trata de uma política habitacional para atingir uma finalidade social. Só que em algumas outras circunstâncias de adquisição de imóveis é necessário que o adquirente ele tenha algum grau de garantia, algum fiador, uma carta, um seguro-garantia, ou ele tenha alguma caução, ou ele apresente alguma capacidade de pagamento para que a incorporadora faça o negócio. Esse é o STJ no seu dia e você acompanha a entrevista com o advogado Leonardo Volpaty sobre compra e venda de imóvel. Falando nisso, Volpaty, você poderia, assim, citar, dentre os principais problemas ou os principais erros cometidos pelos compradores de imóvel, né, que eles cometem antes de comprar o imóvel, acabam ali desprendendo uma vida inteira de sacrifícios, de dinheiro, desprendendo e, enfim, tem essa decepção, problemas no imóvel? Eu acredito que a gente pode resumir esse problema numa só palavra chamada diligência.
para você não ter problemas na compra e aquisição de imóvel, você tem que ser diligente em todos os aspectos, tanto em relação ao imóvel em si, a situação do imóvel, quanto em relação ao vendedor do imóvel, o corretor do imóvel, enfim. Então, exemplo claro, muitas vezes as pessoas não são devidamente informadas da maneira correta em relação ao que existe no imóvel. Então, tem que se fazer um auto de vistoria e, com isso, você exigindo isso, você consegue saber exatamente o que tinha no imóvel para, eventualmente, quando você fechar o negócio, um ar-condicionado, uma televisão, alguma coisa, não suma do imóvel e você queira questionar. Infiltrações acontecem muito também. Isso da parte material do imóvel. Mas é importante também você certificar, por exemplo, pedir uma certidão de breve relato da matrícula do imóvel para ver como que está a situação do imóvel. Quem que é o verdadeiro dono desse imóvel? Tem penhora? Tem algum inventário que tratou disso? Teve alguma partilha? A pessoa que está te vendendo o imóvel, o vendedor, ele realmente ele tem alguma ação judicial? Então, você tem que buscar uma certidão de distribuição civil para ver se ele não vai sofrer uma execução e aquele bem ele vai perder. Tem que se buscar certidões criminais também em relação a se realmente ele está respondendo por algum crime que pode implicar em diminuição do seu patrimônio. Há uma gama de diligências que têm que ser feitas. Em relação ao corretor também, você exigir do corretor que ele apresente, por exemplo, informações sobre a vizinhança, aquela vizinhança é uma vizinhança violenta ou não é. Até isso o corretor pode informar. Não é só sobre o imóvel. Então. A jurisprudência hoje, em alguns tribunais, tem levado a entender que o corretor cada vez mais tem que ser diligente e dar maior número de informações possíveis para o adquirente do imóvel, sob pena de responsabilização objetiva dele. Então, isso tem que estar registrado em algum documento que o corretor passa para o comprador? O corretor, se ele for diligente, ele poderia realmente lavrar ali um documento especificando, tal imóvel vai ser recebido com tais objetos, a vizinhança é uma vizinhança frequentada, tem metrô perto, tem garagem, tem o bairro é tranquilo, enfim. Quanto mais diligente, mais o corretor prestar informações, mais ele se precaver. E cada vez mais o corretor está sendo regularizado. Então, exija sempre que o corretor esteja inscrito no CRES, que é a entidade que realmente fiscaliza os corretores e que garante o exercício regular da profissão. Se o corretor não estiver regularizado no CRES, ele pode simplesmente sumir, por exemplo. Agora, se ele estiver regularizado no CRES, ele pode realmente perder a profissão dele, pode ser responsabilizado, enfim. Então, sempre tomar essas precauções em relação à situação do imóvel, pedindo as certidões do histórico do imóvel no cartório e também em relação ao vendedor, em relação a se há ato de penhora, se ele é casado. Principalmente, por exemplo, se a pessoa for casada ou se estiver em união estável, a esposa, dependendo do regime de bens, ela tem que dar autorização. A assinatura de Se ela não der autorização, a chamada outorga-uxória, o bem não pode ser transacionado, porque ela também faz parte, ela constituiu aquele bem junto com o marido. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. Não é nada simples. Dá até para fazer um link aqui. Tem um ouvinte que mandou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Infelizmente, ele não mandou o nome. Se estiver acompanhando aí, manda o nome que a gente te cita aqui ainda. Ele diz que comprou um imóvel cujo proprietário é um casal registrado em cartório. Ele diz que quitou há 2 meses, porém o marido faleceu recentemente, restando apenas a viúva. Ao ligar para ela para encaminhar a escritura, esta disse a ele que ele deve aguardar o processo de inventário. Ele quer saber se isso procede, mesmo ela sendo coproprietária, se ela não poderia já dar andamento a isso sozinha. Olha, ele é terceiro de boa-fé, mas nesse caso, ele estava em negociação, estava em tratativas antes do fato que foi realmente falecimento. No entanto, no processo de inventário, no nosso direito, quando a pessoa morre, já é transmitido os bens automaticamente, é o princípio da Saizine. Então, tem que se verificar de quem que ela está comprando agora. Porque se ele faleceu, por exemplo, a propriedade pode ter sido passada tacitamente para os ascendentes ou os descendentes daquela pessoa. Então, tem que se aguardar realmente o processo de inventário para saber realmente de quem você está comprando. E, com isso, lavrar a escritura pública e registrar. Assim, que não necessariamente aquele imóvel vai ficar com a viúva, né? Pode Sim. ter ido para os filhos. Tá. Para os filhos ou para os pais do falecido. Sim. Mas esse terceiro de boa-fé, ele corre o risco de perder o imóvel? Não, sendo que o processo foi antes, né? A venda aconteceu antes do falecimento. Não, nesse caso, como ele é terceiro de boa-fé, ele é garantido
um privilégio em relação à negociação. Mas, digamos assim, quando você vai fazer a escritura em relação à compra e venda desse imóvel, você está comprando de quem? O imóvel já não pertence mais ao falecido, pertence aos seus herdeiros. Aí tem que colocar, saber, através do processo de inventário, quem são os herdeiros. Se ele procede na compra e venda sabendo que houve um falecimento, aí ele está de má fé. Aí ele pode sofrer até O espólio não pode realizar a venda, né? Em nome do espólio, não. Tem que aguardar realmente a partir. Realmente. Ok. Mais uma pergunta, então, Volpatti. Quais os principais documentos que a pessoa deve exigir do imóvel e do vendedor também antes de comprar o imóvel? Olha, especificamente em relação ao imóvel. A certidão de inteiro teor de inteiro teor do imóvel para saber o histórico do que aconteceu naquele imóvel, se houve penhora, se não houve, se houve algum ato, algum gravame naquele imóvel. Pedir também o auto de vistoria para saber o que existe naquele imóvel, se há realmente algum prejuízo naquele imóvel, na estrutura física, os bens que vêm junto, as pertences. E também em relação ao vendedor, ao proprietário que está vendendo o imóvel, pedir as certidões de distribuições cíveis, para ver se não há nenhum processo de execução que pode vir a penhorar aquele imóvel. Certidões de distribuições criminais também do proprietário. Pedir quitação tributária no âmbito estadual e também no âmbito federal e municipal. E um detalhe que muitas pessoas esquecem, que é buscar também saber, junto ao condomínio, se for condomínio vertical, se há realmente algum débito condominial. Muitas vezes as pessoas deixam de pagar o condomínio, porque você não sofre uma sanção tão rápida sobre o imóvel. Então, e você tem que saber. Essa dívida vai junto para o comprador? Exatamente. Se você é o comprador e você recebe sabendo que há uma dívida de R$3.000 de condomínio, aí você pode pôr na negociação. Agora, se você não pede, aí você vai ter que questionar judicialmente depois e buscar receber judicialmente depois da venda do imóvel. Então, muitas vezes, as pessoas não são diligentes e têm que buscar seus direitos depois no judiciário. Por isso que é importante buscar essas certidões e buscar saber o histórico do proprietário, o histórico do imóvel, para não ter problema. Okay. Esse é o STJ no seu dia. Estamos conversando com o advogado Leonardo Volpatti sobre compra e venda de imóvel. Participação agora de Santarém, no Pará. Grande beijo aí para o povo do Pará. Jorge Luiz. Quem deve pagar a taxa de corretagem? É o vendedor ou o corretor do imóvel? Dúvida que parece simples, né? E frequente. A taxa de corretagem é paga pelo comprador, né? Por quê? Porque a corretagem nada mais é, quando bem feita, né? Quando o corretor está inscrito no CRES, como eu havia dito, ela é realmente o elo de ligação entre o comprador e o vendedor. Esse é o princípio básico. Hoje em dia, está se exigindo cada vez mais, além disso, as diligências para você atuar informando o comprador sobre o que há no imóvel e sobre os problemas que aquele imóvel tem. Então, a taxa de corretagem ela pode ser questionada, por exemplo, judicialmente, e realmente o corretor perder a taxa de corretagem, perder o direito a ela, se ele não foi diligente. Então, se ele não prestou todas as informações devidas em relação a essas certidões, se ele não informou todas as informações devidas em relação aos bens que existem no imóvel e posteriormente, o comprador desiste da venda, ele não tem que pagar a taxa de corretagem, porque ele desistiu da venda porque o corretor informou errado ou deixou de informar. Então, esse é o caminho que a nossa jurisprudência está trilhando. Vamos a mais uma participação de ouvinte que parece que tem link com essa questão anterior. Olá, meu nome é Ana Cavalcante, eu sou de Recife, Pernambuco. Há um percentual máximo definido para a cobrança da taxa de corretagem? Ela falou que tem um valor máximo, né? Em relação... Se é um percentual máximo. Olha, com certeza isso tem batido em alguns tribunais, mas em média, os tribunais, principalmente o Tribunal de São Paulo, o TJ São Paulo, tem estipulado 5% em relação ao valor do imóvel, da transação. Então,
A gente tira isso da cabeça. Estamos aqui em 104,7 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube do STJ. Uma grande satisfação contarmos com sua participação aí do outro lado. Muitíssimo obrigada. E com certeza a gente tem um encontro marcado na próxima sexta-feira, né, Thiago? Isso mesmo. A gente já espera contar com a sua participação, ouvinte e internauta, na próxima sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde, na Rádio Justiça e também pelas redes do STJ. O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo. Trabalhos técnicos de Júlio César. Direção de Thalita Dias e coordenação geral de Eduardo Moura. Até a semana que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.